Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o capítulo 3 do nono ano, né? A gente está falando sobre eletricidade. Então, nós vamos mostrar aqui para vocês algumas questões relacionadas à eletricidade, tá bom? Para poder facilitar aqui um pouquinho o nosso dia a dia, as nossas atividades. Então, gente, queria que vocês observassem aqui o que a gente vai estar destacando aqui para vocês, tá? Espero que vai ficar aqui bem bacana, que vocês possam acompanhar direitinho. A atividade, né, do capítulo 3, ele aborda vários tópicos. Então, se a gente for pegar nosso livro, né, propriamente dito, então a gente vai ter, destacando mesmo, a questão da produção da eletricidade. Deixa eu só colocar essas pastas aqui mais para cá. Bom, e aí vai destacar de que forma, né? Então você vai observar lá no livro, né, ele começa falando sobre o quê? Admirável mundo novo, né? Ele traz uma imagem do homem das cavernas, ele traz uma imagem do homem andando lá no solo da lua, e ele vai falar sobre o desenvolvimento da tecnologia, sobre o desenvolvimento da eletricidade. Até aqui tudo tranquilo. Mas aí, o que é que isso traz de bom para a gente, né? O que é que a gente traz essa reflexão, né? O que é que ela pode trazer para a gente de bom, tá? Então a gente tem que fazer essa reflexão acima do que a gente está estudando, do que a gente está analisando dentro do nosso capítulo. Então, para isso, além desse tópico, né, nós temos aqui dentro do livro, né, do nosso material, nós temos os equipamentos elétricos. Né? Então, vocês vão encontrar lá a imagenzinha com diversos equipamentos. Uma lâmpada, um ferro de passar, um MP3, um celular, um peão, né, que usa pilhas, uma carroça, por exemplo, que essa carroça que ela já utiliza a força de tração animal, um skate, que só anda se a gente andar empurrando, uma lanterna que usa baterias. Então, nós precisamos de energia, de fontes alternativas para N atividades que desenvolvam no nosso dia a dia. Tá? Então, nosso livro, gente, ele é bem intuitivo com relação a isso. Mais importante, vou colocar aqui no livro mesmo, né? Quando a gente está fazendo a leitura, ele traz várias questões relacionadas a esse desenvolvimento. Né? Então, ele pergunta nessas imagens aqui quais dessas figuras e desses objetos que podem ser utilizados para se iluminar, para se comunicar, que podem ser utilizados para alguma atividade nossa no dia a dia, não é? Como está mostrando aqui, como eu falei antes. E aí ele vai falar das transformações da energia. Ele diz, ó, super importante a gente destacar, a energia não pode ser criada nem destruída, ela só pode ser transformada. Tá? Então, quando um carro se movimenta, nós temos o que a gente chama de energia cinética, que é a energia do movimento. Quando o motor é ligado, a energia química presente no combustível se manifesta. A água dos lagos, ou aquela armazenada nos reservatórios das caixas d'água que a gente tem nas nossas casas, né, é chamada de energia potencial. E aí, quando a gente está falando, ouvindo som, como vocês estão aqui ouvindo a minha conversa, é a energia sonora. Então, existem N transformações, né, sobre as formas e a utilização da energia. E como é que a gente ia viver sem energia? A gente não iria viver hoje num mundo tecnológico completamente completamente dependente, né, da tecnologia, da internet, sem utilizar as fontes de energia. Então, nós temos várias maneiras de obtermos energia. Então, tudo começou com a Revolução Industrial, né, que era mais voltada para as questões de trabalho, para o desenvolvimento das máquinas.
E aí, de lá para cá, não parou. Nós temos várias soluções de produção e construção da tecnologia. Por exemplo, usinas termoelétricas. Então, usina termoelétrica, né, a energia química da queima dos materiais, dos combustíveis, aquece uma cadeira com água e este aquecimento transforma a água líquida em vapor. O vapor da água, ele movimenta uma turbina que está ligada a um gerador que vai formar energia elétrica. O desenvolvimento, né, do conhecimento científico e tecnológico, com o passar dos anos, ele nos trouxe várias formas de produzir energia. A energia não é feita só de água. A energia pode ser feita usando as usinas termoelétricas, usando usinas nucleares, usando usinas hidroelétricas, como ele vai explicando aqui, ó. As usinas nucleares, né, semelhantes da termoelétrica, mas as reações nucleares ocorridas dentro de um reator constituem a fonte de energia que gera o calor utilizado no aquecimento da água para se movimentar as turbinas. As usinas hidroelétricas, que são as mais comuns no Brasil, tem uma represa, que ela vai armazenar água aqui, ó, nesse espaço, né, nesse nível aqui da água, ela vai armazenar, tá, onde tem escrito aqui nível de água, e aí ele vai passar por um caninho, não sei se dá para você perceber aqui no meio, esse caninho, que vai chegar aí no gerador, ó. Vai girar, né, essa turbina, nessa parte aqui de baixo, e vai movimentar o gerador de energia elétrica. E a água vai seguir o seu caminho normal aqui no leito do rio. Então, nós temos várias formas, gente, de produção de energia. No Brasil, nós temos a energia nuclear, a energia hidrelétrica, tá? A energia térmica, a energia eólica, que são aqueles aerogeradores. Tá? Então, elas vão produzir impactos. Tá? Nós vimos aqui 3 aspectos dela. O uso da terra, se tem grande impacto ou pouco impacto, né? Grande impacto, a hidrelétrica, né? A nuclear e a termoelétrica teria o menor impacto. Os fluxos dos rios, se tem se sim ou se não, se tem poluição térmica, se tem poluição do ar, se tem dejetos radioativos, se tem um consumo de recursos naturais, enfim, né? Então, por quê? Porque todo o processo de produção de energia, ele é igual. Tá? Vou mostrar aqui para vocês no processo de eletrização, tá bom? Vou colocar aqui, para ficar bem maior. Então, nós temos aqui ó, um slide da professora Maria Helena, tá? Uma colega. E aqui todos os átomos, tudo que existe na natureza, gente, ele é formado por átomos. Vários tipos de átomos, hidrogênio, hélio, sódio, lítio. E os átomos, eles possuem 3 partículas, né? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons estão marcados aqui pelas bolinhas vermelhas, os nêutrons pelas bolinhas azuis e os elétrons pelas bolinhas amarelas. Então, os elétrons, os átomos, quando eles se unem para formar as substâncias, para formarem as coisas que existem na natureza, alguns desses elétrons, eles ficam livres. Tá? Eles saem, ó, ficam livres, ficam expostos na natureza. E eles ficam em movimento, principalmente nos objetos metálicos. Tá? E isso aí é o que a gente vai chamar de corrente elétrica. Então, o que acontece? Os elétrons livres é que provoca isso daqui, ó, a eletrização. Os cabelos arrupiarem, os raios, né, a água, um choque elétrico, o fenômeno dos para-raios, da utilização dos para-raios. Tá? Então, tudo isso aí é eletricidade. Não é só a questão da eletricidade daquela que sai da tomada, tá bom? Então, a eletrização, ela ocorre quando um corpo, né, eletricamente neutro, torna diferente o número de cargas, as cargas elétricas, que é quando a gente fala carga positiva e carga negativa, ou mais e menos, né? Então, quando você junta essas cargas por 3 maneiras diferentes, por atrito, por contato e por indução. O que é atrito? Atrito é você enfergar uma coisa na outra, né? Como você enfergar as mãos. Como, por exemplo, essa moça que ela enfergou o balão no cabelo e ficou atritado, ou pente. Por contato é quando simplesmente você toca num fio desencapado e leva um choque de energia. Por indução é quando a energia passa, ela é tão forte em um determinado momento que ela ultrapassa aquele material e pula para o outro.
né? É como você aproxima dois ímãs, tá? Ou duas pilhas, né? Então é por indução também. Então tem toda a questão da descoberta, é bem importante a gente ver a parte histórica, desde 1600 anos antes de Cristo, né? Com Tales de Mileto. Então todos esses processos, ele se dá, né? Através de explicações bem bacanas. No livro da gente, se a gente for folhear o capítulo com calma, a gente vai encontrar falando na página 303 sobre Franklin, né, e a força faiscante. Então, sugiro que vocês façam uma leitura. É um quadrinhozinho verde, lá que vai falar sobre os relâmpagos, como é que eles ocorrem, tá bom? É bem interessante. E aqui ele vai mostrar, gente, nessas imagens, alguns detalhes a mais dos processos de eletrização, né? Por atrito, né? Quando você enxerga, né, um objeto no outro. Tá? Então, ele está mostrando aqui você enxugando as louças, atritando o fio, o pente no cabelo, que ele vai atrair essas cargas, as cargas vão ficar presentes, né? Por que tá, é o plástico e o cabelo? Pode ser qualquer outro objeto, tá? Mas aqui são maneiras mais simples de se fazer, né? Quando tem aquele gerador, né? Olha só, como ele mostra todo o processo, tá? O gerador de Van de Graaff, que fica arrupiado os cabelos, é uma forma de eletrização, né? Por contato, ó, tem um toque. Esse objeto está neutro, não possui carga elétrica. Esse está com carga negativa. E aqui houve o contato. Durante o contato, o que estava com carga negativa eletrizou, ou seja, passou carga negativa para o corpo que estava neutro. Então equilibrou a carga. Ó. Ambos ficaram eletrizados negativamente. Tá? Por contato, não. Você pega aqui um corpo, tá eletrizado positivo, cargas positivas. Outro corpo está neutro. Quando você juntou esses sinaizinhos de mais, de carga, como se fosse a pilha, né? Ela tem um sinalzinho de mais e de menos. Olha só, ele separou. Ele foi, uma parte dos sinaizinhos de mais foram para esse outro corpo aqui, ó. E quando você separou, ambos continuaram com carga positiva. Então, foi uma eletrização por contato, tá? Então, aqui é uma questão mais formular, que a gente não precisa estudar isso daqui no nono ano, certo? E vem, por último, a indução. A indução é aquele outro que eu falei, que é quando você tem uma fonte, né, de energia muito forte, né, e ele vai induzir a carga elétrica no outro corpo, tá certo? Como, por exemplo, um raio, né? Ele é super forte e ele vai chegar a carga elétrica, ele vai eletrizar, quando ele tocar, a pessoa vai levar um choque, vai queimar da força da eletricidade passando por ele, tá bom? Então, aqui tem algumas definições que eu vou passar aqui rapidinho para não ficar bem pesadas, né? Mas interessante também que a gente tem que compreender o que são materiais isolantes e materiais condutores. O que são materiais isolantes? É aquele material que dá choque. A gente resume dessa forma, né? Onde é que a gente vai ouvir falar aí sobre os materiais isolantes e condutores? A gente vai pegar lá o livro e vai ler lá na página 305, lá na parte de cima, materiais isolantes e materiais condutores, tá bom? E aí vocês vão identificar diversos materiais. Todo material que aquece, que dá choque, são materiais condutores, que passam a eletricidade. Materiais isolantes é aqueles que dificultam a passagem da eletricidade, certo? Ou seja, os elétrons livres, eles não chegam a passar para esse local aí, para esse objeto. Então, vou mostrar aqui uma imagem bem bacana, né? Que existem objetos metálicos, como a gente já costuma falar, né, no dia a dia, mas existem aqueles que são completamente capazes de neutralizar, né? Como, por exemplo, a questão dos raios, né? Vai pedir para que vocês lessem aí lá falando sobre Franklin, né? Tá bom? O Benjamin Franklin, né, que ele fez esses experimentos, né, com os raios, ele colocava lá as pipas, né, historicamente, para a descoberta da eletricidade, tá bom? Até a questão da invenção dos para-raios, onde a carga elétrica que vem das nuvens, né, chega num objeto metálico e vai direto para o solo, então não dá choque em ninguém, né? Tem a ligação aqui do fio terra. Já imaginou, né, que se isso aqui fosse de borracha, não ia servir de nada, certo? Então,
tem todas as questões químicas, físicas voltadas a isso aí sobre a eletrização, gente. Que é importante lermos com cuidado, com detalhes, tá bom? Sobre os elétrons. Todo esse material, né, eu estou resumindo aqui, mas ele está aqui no livro para que vocês possam fazer uma leitura bem aprofundada sobre esse tema, o Franklin e as forças faiscantes, que eu falei. Logo na sequência, ele vai falar sobre a carga elétrica, que são sinais positivos e sinais negativos, e os materiais isolantes e condutores, tá? Vai explicar aqui um pouquinho sobre ele. Vou parar por aqui, para não ficar muito longo, e colocar a atividade para que vocês possam ir respondendo, tá bom? Valeu, gente, um grande abraço.